Muito obrigado. Conseguem-me ouvir bem? Portanto, queria só agradecer então o convite à Adelante e parabenizar por esta iniciativa, que acho que é relevante. E espero que hoje também vos traga aqui alguma coisa de novo, vocês saindo aqui a aprender alguma coisa que seja útil para a vossa vida profissional e também pessoal. Portanto, o tema que vos trago hoje o título é Breaking the Perimeter, How Data Escapes, e o objetivo é que nós percebamos que os dados atualmente estão fora do nosso controle, tendo em conta o panorama atual, tanto a nível corporativo como a nível pessoal, e eu gostava que vocês, durante esta apresentação, conseguissem ter esse mindset presente, de que atualmente o nosso footprint está em todo lado e que nós não conseguimos ter o controle que queremos dos nossos dados. Portanto, só passando, desculpem lá, que eu tenho aqui isto para me ajudar. Só para dar aqui a nota que no meu contexto profissional, que é algo que também queria trazer para aqui, nós somos instituídos numa missão, que é não só esta missão, mas uma delas é evitar que internamente os dados haja uma fuga de informação, neste caso Neuronext, que é uma empresa de uma stock exchange, mas que também tem uma forte infraestrutura no IT, e eu vou tentar trazer esse conhecimento durante esta apresentação para vos dar também insights na perspectiva de Red Teamer, de como nós fazemos para explorar possíveis falhas que nos levem à fuga de informação. Portanto, em termos de vamos falar aqui hoje, inicialmente vou passar alguns conceitos fundamentais, se calhar para muitos de vocês já estão familiarizados com o tema. No entanto, acho que é importante para a seguir vos passar o valor dos dados, porque é que os dados têm valor, porque é que existem ataques que afetam-nos pessoalmente e profissionalmente com o objetivo de extrair informação, e também dar um conceito de perímetro, como é que nós devemos pensar no perímetro, tanto a nível corporativo como a nível pessoal. Mais tarde, com casos de estudos práticos e reais, que espero que seja realmente a parte mais interessante, e no final, como é que nós conseguimos detectar e prevenir estes casos, com os key takeaways e, obviamente, com espaço para algumas questões que espero que tenham. Portanto, os conceitos fundamentais que trago para esta apresentação, o primeiro é o Data Breach. É impossível falar sobre este tema sem ter aqui algumas palavras em inglês, mas isto será o que nós chamamos de fuga de informação, que é quando nós temos um acesso não autorizado a dados. Isso pode acontecer quando vocês têm acesso, por exemplo, a uma pasta no vosso contexto profissional que não é suposto e conseguem aceder a um fecheiro que não era suposto vocês terem acesso. Isto é um acesso não autorizado a essa informação. Que existe uma diferença para quando nós falamos de um data leak, que é quando é algo acidental ou não intencional. Por exemplo, vocês têm que enviar um e-mail para um cliente ou para uma pessoa que sabem que tem que receber aquela informação e acidentalmente enviam para outra pessoa. Essa pessoa recebe, se calhar, os dados que não são para ela receber, ou seja, são dados, se calhar, pessoais ou que têm alguma informação confidencial do outro cliente e tem uma fuga de informação não intencional que, a partir daí, deixaram de controlar esses dados. Atualmente, muito no contexto pessoal, as mensagens, nós já conseguimos fazer o unsend das mensagens, mas se calhar há muita gente aqui do tempo que, quando a mensagem era enviada, os dados já foram e muitas vezes eram coisas que nós não queríamos que fossem enviadas. O conceito de data exfiltration é então mover esta informação para retermos-la do nosso lado. Os atacantes, normalmente quando há este tipo de ataques nas empresas, o que fazem é, obviamente, ficar com os dados do lado deles e para fazer isso é preciso haver uma exfiltração dos dados. Os dados têm que se mover da source da fonte para o destino. Peço desculpa que às vezes é difícil estar sempre no português com este tema. Pronto, aqui só para finalizar, então, os dados, nós podemos assumir que eles não são sempre leaked, mas que são roubados, são movidos e mais tarde são usados, são weaponizados. Isto significa que nós podemos tirar algum proveito deles, seja proveito monetário, seja algum proveito para um ataque mais específico, mais à frente vocês vão
perceber, espero eu, como o fazer. E porquê é que então os dados são valiosos? Porquê é que existem fugas de informação, tanto a nível empresarial como profissional, profissional e pessoal? Existem porque os dados têm relevância. Portanto, nós no contexto pessoal temos dados que não queremos que sejam acedidos por outras pessoas. No contexto profissional temos dados que muitas vezes estão associados à parte desculpem, há dados agora perdi-me, desculpem lá, são dados que podem ser monetizáveis, portanto têm propriedade intelectual da própria empresa e que podem fazer aqui ter algum impacto para a própria entidade. Portanto, o conceito aqui é se os dados são valiosos para a empresa, também são valiosos para um atacante, são valiosos para nós, também são valiosos para alguém, dependendo da motivação. E aí entra a parte o tipo de informação que é procurada por estes threat actors, por estes atacantes que querem obter os nossos dados, ou os dados das empresas. Normalmente o que se mais procura são credenciais, porque isto leva a que possivelmente consigam obter a nossa conta ou fazer um account takeover em algumas dos nossos das plataformas que nós usamos a nível pessoal. A nível profissional e a nível empresarial também temos situações em que as contas acabam por ser leaked e, por exemplo, dão acesso a uma conta a uma plataforma da própria empresa e mais tarde até a dados e a sistemas internos. Mais tarde, nos casos de uso, eu vou explorar isso e explicar-vos como é que isso acontece. Outros tipos de data, temos dados financeiros, já falei de propriedade intelectual e também muitos dados associados a finance, que mais tarde podem ser usados para fazer scams, muitas vezes que nós associamos a phishing emails e a phishing campaigns. Portanto, o que é feito com estes dados? Estes dados podem ser monetizados, podem ser vendidos, podem ser feitos ataques de phishing, portanto, aqueles e-mails que vocês recebem às vezes que não parecendo legítimos, que vos pedem para fazer um pagamento PayPal, provavelmente é porque o vosso e-mail já foi leaked a algures e alguém pegou naquela informação para tentar fazer um ataque e obter um pagamento. Pode ser apenas disrupção, há muitos grupos de ativistas que apenas querem criar impacto, criar algum dano reputacional à empresa e também temos alguns tipos de ataque que assim que entram nos sistemas da empresa, acho que isto também é algo que vocês já ouviram falar, acabam por encriptar os dados e esses dados já estão do lado deles e mais tarde querem que esses dados, para serem novamente dados para essa empresa ou reavidos, têm que haver algum pagamento, o que nós chamamos de ransomware. Portanto, alguns números, realmente os data breaches ocorrem muito, estes números são do ano passado, mas tendo em conta o panorama atual, o que eu quero passar com esta informação é que eles existem e muitos deles não são public disclosure. Muitas empresas acabam por ter os seus dados vazados e poucas são aquelas que sabem e poucas são aquelas que reportam, e isso também é um problema. E vocês conseguem perceber que qualquer área, qualquer empresa, tanto entidades públicas, empresas tecnológicas, empresas de retail, todas estas empresas acabam por ser targeted, muitas vezes sem conseguirem controlar, apesar de terem até infraestruturas com alguma maturidade. E nós mesmos, ao colocar os nossos dados em plataformas que até achamos seguras, como é o caso da Vorten, como é o caso de uma loja online, como é o caso de uma entidade pública como o Portal das Finanças, tudo isto todas estas plataformas têm os nossos dados e nós acabamos por não os controlar porque alguém os pode neste momento ter e é um risco assumido. Agora, o perímetro. Desmistificando o conceito de perímetro, a nível pessoal, acho que é assumido que nós não o temos. Os nossos dados já estão espalhados por diferentes plataformas
tal como eu disse, um risco assumido. No contexto corporativo, nós olhamos para o perímetro em 3 pilares: tecnologia, pessoas e processos. Normalmente, quando uma equipa de Red Team quer criar um ataque cenário para provar que é possível comprometer uma empresa, por exemplo, em que temos um cenário em que o objetivo é fazer uma phishing campaign, a seguir colocar um attachment malicioso, esse attachment malicioso que vai no e-mail tem um software que por trás irá correr e enviar dados para um servidor que é controlado pelo atacante. Isto é um cenário muito comum nos ataques de Red Team. Todo este cenário nós estamos a exploitar, estamos a explorar estes 3 pilares do perímetro. Estamos a exploitar a tecnologia porque estamos a explorar os controles de e-mail que falharam durante este ataque. Estamos a explorar as pessoas porque fizemos uma campanha de phishing e essa campanha foi, a pessoa achou legítimo aquele e-mail, porque nós colocamos o e-mail de forma a pessoa achar que é um e-mail legítimo, de uma fonte legítima e que a informação que estava lá é esperada para aquele tipo de e-mail. E estamos também a fazer a exploração de processos. Os processos são a baseline. Uma empresa, se tiver um processo em que e-mails externos à empresa devem, por exemplo, não ter attachments ou o tipo de attachments ser apenas e só documentos de um certo tipo, já estamos a criar aqui uma baseline e se esse e-mail fugir à baseline, quer dizer que nós já estamos também a exploitar o processo em si. Portanto, desmistificando o perímetro, estes são os pilares. Nos casos de estudo que trago para aqui hoje, vou sempre orientar a isto e é algo que eu queria que vocês que retessem para os próximos slides. Portanto, tal como eu disse, nós temos os dados. Estes dados são acedidos por pessoas, são acedidos por dispositivos e são depois estes dispositivos e estas aplicações que acedem aos dados estão hosted em infraestrutura que pode ser on-prem ou cloud. Portanto, isto normalmente é o que existe numa entidade, normalmente de IT, e não só, mas é o comum. E, se vocês repararem, também temos uma parte importante que são os third parties, e nós chamamos third parties a todo o software que uma empresa tem instalado, que não é proprietário da própria empresa. Portanto, é normal isso acontecer, e nós temos que assumir que esse software, esses parceiros e esses vendors com o qual nós trabalhamos também têm acesso aos nossos dados. Podem ser controlados, mas têm acesso a algum tipo de dados. Portanto, num conceito moderno de perímetro, esta é a realidade atual e também, tendo em conta o que se passou nos últimos anos, temos muito mais remote working, temos pessoas com os seus próprios dispositivos e os dados, tal como eu disse no início, estão espalhados. Portanto, o controlo acaba por, apesar de termos vários controlos, é difícil saber para onde os dados vão, apesar de atualmente ainda haver um conceito mais importante ainda, que é o conceito de Zero Trust. Este conceito surgiu há uns anos atrás, está a ser adaptado por muitas empresas, e significa que eu não confio nos sistemas, eu não confio nas pessoas. E vou adicionar sempre layers de validação para assumir que existe um acesso legítimo à informação. A melhor analogia que eu posso dar é, imaginem que vocês vão para uma viagem, vão para o aeroporto, acontecem alguns, não acontecem todos, e em cada stage, em cada fase, vocês têm que apresentar o vosso boarding pass e o vosso documento de identificação. Portanto, quando chegam ao aeroporto, quando vão passar as malas pelos mecanismos de segurança, quando saem, e constantemente vocês estão a validar, estão a dizer, sou eu e eu tenho todo o direito de ter acesso à próxima fase. Em contexto tecnológico, nós chamamos isto de Zero Trust, em que cada vez que uma pessoa quer aceder a uma aplicação, a um sistema, a um nível de rede diferente, terá que se autenticar.
E esta autenticação também pode ser feita com diferentes passos, portanto, pode apenas e só não ser o e-mail da pessoa ou a conta da pessoa, mas também um segundo fator de autenticação. Mas isto acontece nas várias layers até nós queremos chegar aos sistemas, sendo estes classificados em mais ou menos críticos. Tendo esta maturidade, em que muitas das empresas o têm, mesmo assim os dados acabam por ser exfiltrados e haver fugas de informação. E vocês perguntam, mas isto não é suficiente se eu estou sempre, constantemente, a validar se essa pessoa deve ter acesso àquele sistema, àquela informação? Não é suficiente porque existem sempre métodos para exfiltrar dados. E os principais métodos são métodos que requerem erros humanos. Por exemplo, as pessoas, tal como eu disse, é um dos pilares assentes do perímetro. As pessoas podem partilhar, mover data e colocar informação onde não deveria estar. Temos também vulnerabilidades associadas à tecnologia que podem ser exploradas e podem levar a que eu tenha acesso a um sistema que não é suposto ter e a partir daí tenha informação do sistema e acabe por explorar essa falha e obter a informação e a seguir filtrá-la com diferentes técnicas que também já vou passar alguns exemplos. E lá está, temos os tais third parties, os nossos parceiros que também têm alguns dados nossos e que nós sabemos quais são, mas não controlamos para onde é que eles os podem enviar e o que é que podem fazer com eles, apesar de todo um assessment que é feito e de validação desses third parties. Portanto, agora, acho que é a parte mais interessante, que são os casos de estudo. E o primeiro caso de estudo que eu vos trago, trago dois exemplos, da Tesla e da NSA, acho que vocês conhecem. Tesla, temos um funcionário da empresa que teve acesso a dados, leakou esses dados, ganhou com isso e criou reputational damage à empresa. No caso de Edward Snowden, muitos de vocês podem já ter ouvido falar deste nome, era um contractor da NSA que obteve documentos confidenciais e mais tarde os disponibilizou, também criando bastante impacto com essa mesma informação. E porquê que isto aconteceu? Isto aconteceu, lá está, porque as pessoas tinham acesso legítimo à informação, portanto, faziam parte da empresa e obtiveram essa informação e quiseram monetizar e criar alguma weaponização dessa informação. Mas eles, para obterem, tiveram que a exfiltrar. E estes métodos de exfiltração, claro que isto são exemplificativos, poderão ter sido, por exemplo, colocar uma pen USB num laptop, poderão ter sido sincar contas pessoais deles, cloud, em que colocaram os dados da empresa nessas mesmas contas, como pode ter sido técnicas mais avançadas de exfiltração, que também vou usar um exemplo que da mais comum, que é o DNS exfiltration, e vou só explicar isso no próximo slide. No entanto, só para dar aqui a nota então das layers que foram exploradas. Portanto, nas pessoas, podemos assumir que houve excesso de confiança nestas pessoas, podemos assumir também que não havia uma baseline do comportamento que essas pessoas devem ter dentro da rede da empresa. Que isto é algo que é normal ser monitorizado, não é normal, por exemplo, uma pessoa fazer download de uma quantidade acima do que é considerado o threshold, e isso deve criar alguma alarmística interna para a empresa e ser flagado. Em termos processuais, por exemplo, uma destas pessoas até pode ter tido o contrato cessado, mas ainda ter acesso à informação, porque o processo de offboarding é um processo crítico. Muitas das vezes as empresas não dão a devida importância e mais tarde há acessos não legítimos dessas mesmas contas que não foram revocadas. E em termos tecnológicos, nós falamos aqui, eu vou dar um exemplo disso, de Data Loss Protection. Data Loss Protection é uma implementação tecnológica de proteção da informação em que todos os downloads que são feitos
pela pessoa, sofrem uma validação técnica por um software que é instalado e nós podemos saber o tipo de informação que é uploaded e downloaded por essa pessoa, que entra na parte de monitorização. Portanto, eles não atacaram o sistema, eles já estavam lá dentro, apenas obtiveram essa informação de uma forma em que não fossem detectados. E uma das formas mais comuns, ainda usada atualmente, é o conceito de DNS Exfiltration. O DNS é um protocolo de rede, que eu não sei se toda a gente aqui está a par do que é, mas basicamente quando vocês fazem um pedido a um website, vou dar um exemplo, por exemplo, de acederem a Euronext.com. Existe um pedido de DNS que é feito, esse pedido é protocolar, portanto, depois temos um root domain server que irá receber o vosso pedido e vos transmitirá a dizer, olhem, vocês acederam a Euronext.com, é este o vosso destino e aparece-vos então a página. Tudo isto acontece por trás, não quero entrar aqui em muitos detalhes do que é o protocolo DNS, porque seria uma talk, mas o que é que eu queria que vocês entendessem? Que este é um protocolo comum, é usado na rede, há requests, que acho que há milhares de requests durante um dia numa empresa, depende da dimensão, claro, mas por todos os domínios que vocês tentam aceder há um pedido, pelo menos um pedido, e o que os atacantes normalmente fazem é, tendo em conta a quantidade de pedidos que existe na rede e tendo em conta que é um protocolo muito difícil de criar monitorização, porque normalmente os pedidos de DNS são pedidos que acontecem, que são precisos e criar monitorização e regras para detectar pedidos maliciosos leva a muitos falsos positivos. E o que acontece é eles colocam informação nos pedidos de DNS que vão fazendo e essa informação é a informação que eles querem obter. E do lado do servidor que eles controlam, eles recebem essa informação e vão colocando a informação por ordem e a vão obtendo por pequenos trechos de informação, a informação total que querem. Isto pode ser feito a partir de fecheiros, pode ser feito a partir apenas de... basicamente vocês no protocolo têm uma camada em que conseguem inserir texto, inserem lá o texto que querem, mais tarde vocês recebem um pacote, desmembram o pacote e têm lá a informação. Neste caso, só para dar a nota que eu tenho aqui um exemplo para fazer a analogia, mas isto é uma técnica muito comum e não posso estar aqui com muitos detalhes sobre o tempo, porque seria outra talk, mas o que eu queria que vocês focassem e que retessem é que é um protocolo que pode ser explorado e que é difícil de detectar. Agora, passando para o segundo caso de estudo e dando os conceitos antes do caso para vocês melhor entenderem, nós estamos perante um cenário em que temos uma aplicação web que é explorada e essa mesma aplicação web tem uma vulnerabilidade que nos leva a ter acesso a informação que não é suposto termos. Isto aconteceu também numa empresa, penso que foi em 2019, e foi na altura um ataque que foi usado e explorado noutras empresas, tendo em conta o conceito do ataque. Portanto, o primeiro conceito que eu vos quero passar é Server-Side Request Forgery. E o que é isto? É quando nós conseguimos indicar ao servidor que corre a aplicação que ele pode fazer um pedido internamente aos sistemas a qual ele tem acesso e nós recebermos a informação desse pedido do nosso lado. Portanto, vocês, ao acederem a uma aplicação web, podem ter um tipo de link como aquele que está ali, em que tem um conteúdo e dentro do content segue um URL que nós conseguimos perceber que é interno e tentamos colocar outros URLs para além do que está lá, porque o que está lá é legítimo, e nós tentamos explorar e colocar outros IPs, outros domínios, e tentar receber uma resposta daí. Neste caso, também para este conceito, para este cenário, é importante reter que no caso da AWS, a AWS, Amazon Web Services, é uma plataforma de hosting cloud, onde nós podemos ter lá os nossos servidores, os nossos recursos,
Eles têm normalmente as aplicações têm um internal URL que tem informação sobre o próprio servidor, onde a aplicação corre. Tem uma série de informação que pode ser usada depois, a partir com a ajuda de algumas tools, para inserir essa informação do nosso lado e conseguirmos ter acesso ao servidor. Uma das informações que vem na resposta a esta página é o que nós chamamos de IAM Token. Um IAM Token é um Identity and Access Management Token, é um token que nos dá acesso àquela informação e também uma das informações que pode vir é um S3 Bucket. O S3 Bucket é a storage onde a informação se encontra associada ao recurso aplicacional que acima exploramos. Espero que consigam entender a parte técnica por detrás. E o que aconteceu foi que em 2019 a Capital One sofreu um breach de informação. Milhões de recordes de clientes foram comprometidos a partir da exploração desta falha. Portanto, tínhamos uma aplicação exposta, essa aplicação exposta tinha um URL que nós conseguimos manipular e inserir um URL interno. O URL interno conseguimos colocar o URL fixo que nos dá os metadados associados ao recurso aplicacional. Nós colocamos esse token que vem de resposta do servidor interno num fecheiro do nosso lado que nos vai permitir depois ter acesso ao tal S3 Bucket que tem a informação que nós queremos aceder. Apesar de complexo, eu espero que para as pessoas menos técnicas que isto faça sentido e neste caso nós exploramos as diferentes layers de forma diferente. Na parte tecnológica nós tínhamos uma vulnerabilidade na aplicação esta mesma aplicação poderia ter o que nós chamamos de Web Application Firewall, que é uma layer antes da aplicação que recebe os nossos pedidos e valida se nós estamos ou não a fazer comportamentos maliciosos. Neste caso, até isso falhou e nós, para além de conseguirmos obter aquela informação, também tínhamos um token válido, um token que nos dava acessos e mais tarde configuramos o nosso próprio acesso aos recursos e conseguimos aceder à informação. Na parte de processos, nós podemos dizer que aqui falhou o auditing, porque isto também é uma misconfiguration que pode ser detectada nos processos de auditoria da própria Amazon. E temos a parte de Identity and Access Management, porque deve haver um processo de revocação destes tokens, para mesmo que seja possível aceder a esse token, não o conseguirmos usar. Neste caso, a layer das pessoas, podemos assumir que quem fez esta configuração não tinha, se calhar, noção do tipo de impacto que isto podia ter, caso a aplicação tivesse alguma falha. Neste caso, nós não atacamos a AWS, nós usamos o que a AWS nos dá para o nosso proveito, apenas exploramos uma falha aplicacional, que foi mal desenvolvida, mal configurada. Alguns detalhes técnicos, acho que sem entrar aqui em detalhes é um bocado o que eu tentei explicar. Portanto, nós temos a aplicação, acedemos ao URL que tem os dados que nos permitem ter acesso ao token e nós configuramos uma sessão do nosso lado. Tentei colocar ali um pedido ao tal URL interno para vocês perceberem o tipo de informação que vem. Aquele token depois é configurado do nosso lado, nós criamos uma sessão legítima e acedemos ao recurso AWS, assumindo que pertencemos à empresa, tudo por causa daquele token. De notar que o token tem uma expiração, essa expiração é algo que deve ser trabalhado e configurado do lado da AWS, para mesmo que eu tenha acesso, não consiga usá-lo. Agora, passando para um terceiro caso de estudo. Deixa eu pegar lá que estou. Pronto, aqui é um caso que espero eu que seja menos exaustivo, também para respirarmos um bocado. Portanto, aqui temos um engenheiro de software
uma pessoa que desenvolve código dentro de uma empresa e como é normal das pessoas reutilizarem passwords. Portanto, também é uma nota aqui, não devem reutilizar passwords. Neste caso, o nosso software engineer usava as passwords pessoais também no contexto profissional, e o que acontece é que misturava um pouco a informação entre o contexto profissional e o contexto pessoal. Portanto, o que aconteceu foi, ele teve a sua credencial leakada, e normalmente estas credenciais são facilmente adquiridas no que nós chamamos de Dark Web, que é um sítio onde nós monetizamos a informação. Não é acessível por um browser normal, não é acessível pelo comum navegador, mas sim através de uma ligação a uma rede, e nessa rede nós temos acesso a plataformas, a fóruns, em que as pessoas vendem esta informação. Às vezes conseguimos comprar e a informação não vem, também há muito disso nesta rede, mas se eu obtiver a informação dos credenciais dele, posso se calhar aceder ao GitHub dele, não é? Se assumindo que ele usou as passwords na plataforma que foi leaked, eram a mesma password que ele usava no GitHub. E no GitHub ele tinha referências e tinha informação e referências a projetos profissionais. Portanto, o que aconteceu foi, após várias, se calhar, iterações e descobrir diferentes fecheiros dentro dos repositórios do GitHub, o GitHub é onde normalmente os developers guardam o código, conseguimos obter a informação interna da empresa e um fecheiro que tinha API tokens, e que são tokens, mais uma vez, que podem ser usados para aceder a aplicações, e nós, a partir desse token, conseguimos aceder a um S3 bucket novamente mal configurado. Neste caso, não foi por uma exploração de uma falha numa aplicação, mas sim por uma má higiene de password e uma má higiene de informação do trabalhador. Neste caso, nós exploramos a pessoa porque havia falta de cuidado no que era a informação dela mesma e também o link que ele fazia com a parte corporativa. No caso de pensarmos na parte processual, portanto, assumindo que nós tivemos acesso a um token e assumindo que esse token era referenciado num repositório que era também partilhado com a empresa, nós podemos assumir que não havia validação dos tokens, nós chamamos secrets, todo o tipo de credenciais que estava nesse código. Mais uma vez, rotação das keys, rotações dos tokens, portanto os tokens devem ser revocados, devem ter um lifetime, para que mesmo que nós consigamos aceder à informação, não o conseguimos usar. E depois uma das coisas que é importante é a própria empresa fazer monitorização na Dark Web, porque se o fizer, consegue perceber que alguém está a vender informação de um funcionário da empresa que pode ser utilizada para um ataque à própria empresa. Em termos tecnológicos, mais uma vez, tudo recai na parte de monitorização, que falhou, e na parte de não termos permissões a mais no S3 Bucket. Agora, para um caso também mais técnico, aqui o conceito que eu quero passar é o conceito do OAuth, e de uma forma muito simples, para não cometer o mesmo erro que cometi com o DNS, o OAuth é basicamente nós dizemos a um servidor: olha, eu confio em ti com as minhas credenciais, tu podes usá-las para autenticar numa aplicação. Isto acontece, por exemplo, quando vocês se autenticam num website, numa plataforma com o Google, em que vocês dão autorização à Google para confiar as vossas credenciais naquela plataforma. Analogia: vocês têm a vossa chave do hotel, vocês partilham com uma pessoa e confiam nela de forma temporária para ela aceder ao vosso quarto. O que é que aconteceu então? Tivemos uma Executive Assistant de um CFO e que ela tinha o normal dos seus comportamentos, partilhar algumas coisas no LinkedIn.
E o LinkedIn é uma source de informação importante quando nós estamos a tentar encontrar possíveis caminhos para phishing, ou seja, para enviar um e-mail não legítimo com intenção maliciosa. E o que aconteceu foi, ela recebeu este e-mail que parece extremamente legítimo, mas o que é certo é que aquele link ali não era legítimo e, na verdade, ela estava a dar acesso, a confiar naquele link e a dar acesso às suas credenciais a uma entidade que não era legítima, não era a própria Microsoft. Isto é um cenário mais esotérico, mas que acontece, é preciso ter algum conhecimento de como criar um e-mail legítimo que faça com que passe todos os controlos de e-mail, que chegue à caixa e que tenha um aspecto muito parecido a um e-mail legítimo da própria Microsoft. Quer dizer, aquele link malicioso daria acesso, portanto, a Executive Assistant já tinha a sua autenticação no Office 365, normal, e a partir daí o atacante teve acesso a tudo o que ela teria acesso. Aqui, Finance Related Files, Schedule do próprio CFO, Internal Mail Threads e so on, dependendo do tipo de informação que estaria no OneDrive desta pessoa ou em alguma essencialmente no OneDrive. Portanto, aqui nós exploramos a pessoa em si, porque a pessoa confiou no e-mail e, de facto, o e-mail parecia bastante legítimo. Processualmente, nós falhamos porque, ou a empresa falhou porque, se calhar, poderíamos ter um processo de e-mail que flagasse aquilo que nós estávamos a dar acesso, portanto, algum tipo de processo de segundo fator de validação assim que nós carregamos de ok, eu vou dar acesso, portanto, vocês quando carregam no link, normalmente têm um prompt. Vocês podem ter um tipo de segundo fator de autenticação assim que dão acesso e aceitam esse consentimento, e no segundo fator podia ser a inserção de um código. Mesmo assim ela poderia tê-lo feito. Aqui essencialmente é a parte tecnológica e da pessoa que foi mais explorada. Na parte tecnológica, a única coisa que podíamos dar relay é nesta sigla que é o CASB. O CASB é uma plataforma da própria Microsoft que nos dá alarmísticas para este tipo de autenticações, em que nós estamos a usar o OAuth da Microsoft para entidades não legítimas. E porquê é que eu vos trouxe esse cenário? Porque isto, normalmente, os cenários de phishing são associados a ficheiros maliciosos, que depois vocês abrem e nesse ficheiro tem software malicioso, tem acesso aos vossos dados. Hoje em dia, cada vez é mais difícil termos este tipo de cenários, porque existe muita alarmística a nível do endpoint, a partir do momento que vocês têm algum tipo de endpoint detection system ou até de antivírus. E neste caso, mesmo que tenhamos MFA, portanto, mesmo que a Executive Assistant, sempre que entra nas plataformas Microsoft, tenha um Multi-Factor Authentication, nós aqui estamos a tirar partido da sessão que já está criada e que é normal, porque nós precisamos dela para o nosso trabalho, especialmente neste tipo de trabalhos. Agora, queria dar um contexto pessoal, porque eu mesmo já fui vítima de um phishing muito bom, que gostava daqui de partilhar. Portanto, já foi há uns anos atrás, mas acho que foi isto que me fez, se calhar mais tarde, ter outro tipo de mindset. Portanto, eu tinha uma plataforma que nós chamamos Steam Account, portanto, como um adolescente que gostava de jogar computador, e tinha a minha conta .fa. Já na altura tinha algum controlo sobre o que lá tinha. E o que aconteceu foi que eu usava a minha conta, portanto, ia a uma plataforma onde fazia trading de instrumentos associados à minha conta, que nós chamamos skins, tem um valor monetário. Eu associava a minha conta Steam nessa mesma plataforma e usava exatamente o OAuth. Assumia que estava, sempre que acedia àquela aplicação, estava a fazer o meu trading, estava a usar a aplicação que devia.
No entanto, o que é que acontece muitas vezes? Acontece que os próprios sites têm o que nós chamamos phishing website. E eu estava distraído, achei que estava a utilizar o mesmo site sempre, mas não, estava a usar um site malicioso, que tinha todo o aspecto de um site normal, e eu dei permissão àquele site para usar a minha conta Steam, portanto dei permissão, confiei o meu token naquele website, e por detrás da cortina alguém estava a obter a minha conta e a usá-la do lado de lá para se autenticar na Steam. Porquê que isto aconteceu mesmo com o 2FA? Porque o 2FA sempre foi um push, um notification push na aplicação. Nesse dia eu recebi uma mensagem e também achei que possivelmente eles tinham mudado a forma como estavam a fazer o setup do segundo fator de autenticação e também inseri esse código. Portanto, facilitei a vida ao atacante, fiquei sem a minha conta e os key takes aqui é que, portanto, eu fui explorado e que é importante, mesmo com um segundo fator de autenticação, nós saibamos como é que este segundo fator é enviado ou é executado pela plataforma, se é através de um authenticator que vocês têm no vosso telemóvel, se é através de uma mensagem, se é através de um e-mail, porque tudo isto é explorado. E também uma nota, se vocês utilizam, por exemplo, um site que realmente é importante para vocês, deve estar nas bookmarks para vocês saberem que é realmente aquele website e saberem isto, outra layer adicional, o certificado associado ao website, porque normalmente quando são phishing websites, pelo certificado conseguiria-se perceber que não era legítimo. Portanto, só para dar uma nota que mesmo com conhecimento de causa isto pode acontecer, mas pronto, eu entretanto também recuperei a minha conta, mas foi uma aventura. Portanto, agora, passando os casos tudo à frente, queria dar insights importantes da parte de Red Team. Porquê? Porque o importante a reter quando nós exploramos pessoas numa empresa é que nós vamos procurar isto. Nós vamos preocupar a reutilização de passwords dessa pessoa a nível pessoal e a nível corporativo. Vamos tentar criar cenários de phishing o mais orientados possível ao comportamento da pessoa e nós até conseguimos saber todo o perfil da pessoa através de monitorização que temos fora do contexto empresarial, ou seja, aproveitando o contexto pessoal dessa mesma pessoa a quem queremos dar target. A parte do MFA que eu já referi, portanto, o cenário anterior era no seguimento disto. Os cenários que nós também podemos assumir são cenários de assume the breach, ou seja, insider threat. Muitas vezes criar um cenário em que, eu vou assumir que sou um administrador de sistemas da empresa e a seguir vou tentar comprometer a empresa a partir daí. Outra coisa que é um exploitation path é o overprivileged accounts. Assim que nós temos acesso, há muitas contas que têm privilégios a mais que nós aproveitamos nos nossos ataques. Os developers normalmente são um target que nós tentamos aproveitar. A parte tecnológica recai muito sobre a falta de monitorização, mas também o facto das firewalls muitas vezes falharem. Portanto, o perímetro, como nós o conhecíamos há uns anos, em que as firewalls eram quem salvava a pátria, não é tanto o que acontece hoje, porque mesmo as próprias firewalls podem ser alvo de bypass. Nós também tentamos explorar a má higiene de código, secrets, tal como o caso de estudo anterior. Quando nós conseguimos acesso, as redes normalmente não têm a segregação que nos permite mover lateralmente, e se neste servidor eu não tenho a informação que procuro, vou para este servidor e a seguir já conseguem ter informação confidencial e criar impacto. Vulnerabilidades que vão saindo, que nos permitem ter acesso aos sistemas e, tal como eu falei, a Cloud Misconfigurations é muito comum nos dias de hoje. Há uns anos atrás não se falava tanto, mas hoje muitos dos ataques passam por misconfigurations, porque as empresas cada vez mais são cloud-based, se já não são.
Pronto, a parte processual, o offboarding é um processo crítico que às vezes é menosprezado nas empresas, e a constante revisão de acessos também é importante, que é associado também a este processo de offboarding. Nós chamamos o Shadow IT, o Shadow Software as a Service, é a quantidade de third parties que muitas vezes as empresas são obrigadas a ter, e estas third parties, apesar de serem muitas vezes validadas com processos internos em que elas próprias têm certificações dentro do que é a segurança da informação, na prática nós não sabemos o quão bem estão a monitorizar os próprios dados que detêm da nossa empresa. Temos também a parte de Ticket Escalation, que é quando nós internamente nós usamos o que a própria Windows e como a própria tecnologia funciona, que é a base, em vez de termos username e passwords, temos tickets que nos dão acesso internamente a servidores, é uma espécie de token, e na parte de monitorização muitas vezes não temos o melhor processo de escalamento no caso de alarmística de alguma das nossas ações de ter sido detectada. Portanto, como é que nós detectamos os riscos mais cedo orientado a pessoas? É muito à base de monitorização de comportamentos e monitorizar o que é a Dark Web, como eu já falei anteriormente, para sempre que existem recordes associados a algum dos nossos funcionários, nós conseguimos apanhá-los. Também nós obtermos toda a informação acerca de behaviors no que é o acesso a third parties ou a websites. Portanto, os canary tokens são traps que nós associamos aos nossos sites para que, se alguém tentar criar um phishing website como aquele meu amigo o fez para o site de trade de skins, nós conseguimos encontrar se tivermos um canary token no nosso website. Isto é importante porque, por exemplo, as empresas de retail querem legitimar ao máximo a loja. Se essa loja for criada com o mesmo aspecto, este token vai trigar. Na parte tecnológica é muito à base de monitorização. A monitorização é complicada tendo em conta todo o tipo de informação e todo o tipo de acessos que temos constantes dentro do que são os sistemas internos e externos à empresa. Alguns exemplos: podemos ter um mecanismo de detenção de endpoint caso algum fecheiro malicioso seja detectado, caso alguma execução de um comando que nos permita exfiltrar via DNS. Isto pode ser detectado dependendo do nível de fine-tune que nós temos no nosso sistema, e muitas vezes a parte cloud é a monitorização de acessos, por exemplo, a S3 Bucket, que não são autorizados. Na parte de desenvolvimento, conseguirmos detectar se não existe secrets, credenciais, tokens no nosso código. Process-based, o mais importante é o processo de Data Loss Prevention. Isto, para além de ser a tecnologia, o processo é que define a baseline. Nós temos que definir até onde é que queremos ir na implementação da tecnologia, e isso é o processo que diz, porque caso nós criarmos um processo de Data Loss Prevention muito restrito, também impacta o que é o objetivo e o trabalho de cada uma das pessoas, porque é suposto nós recebermos e-mails, é suposto acedermos internamente à informação. Portanto, aí entra a parte da awareness interno e, como eu já falei anteriormente, o processo de Access Lifecycle e a monitorização de tudo o que são roles associados às pessoas que fazem parte do ambiente da empresa. Só para dar a nota que 70%, isto é números recentes, é sempre de acessos que não foram revocados, ou a pessoas que têm acesso a informação que não é suposto. Key takeaways: o principal fator de exploração são as pessoas, porque nós não somos máquinas, há sempre alguma coisa que nós conseguimos exploitar. O slide vale o que vale. Eu posso falar aqui de um cenário muito recente.
Uma pessoa tem uma conta Spotify, é normal termos a nossa conta Spotify ou noutra plataforma. Essa pessoa tem uma filha, a filha gosta muito da Taylor Swift, mas essa pessoa tem um role importante na empresa e eu, como atacante, percebo que esse role se calhar vai dar acessos caso eu comprometa a conta dessa pessoa. Então, eu, por que não enviar um e-mail que parecer legítimo, fazer-me passar por uma entidade que está a vender bilhetes para a Taylor Swift. Tudo bem que isto demora algum tempo, mas acontece nos cenários que nós criamos. Enviamos o e-mail, procuramos atender, claro, a todo um aspecto que faça desse e-mail legítimo. Criamos a nossa própria plataforma. Há uma autenticação que nós abusamos do OAuth, portanto não precisamos de credenciais, apenas damos acesso à pessoa para usar a sua própria conta Microsoft. Nós vamos obter a sessão e a seguir temos acesso, a partir de uma informação pessoal, ao que é a parte corporativa dessa mesma pessoa e a partir daí é só usar a imaginação para o tipo de informação que queremos ter e como é que queremos reter do nosso lado. E penso que chegamos ao fim da nossa apresentação. Obrigado por estarem aqui. Espero